Por quase 2 milênios, eles nos encararam em silêncio. Das paredes de tumbas e templos, uma escrita complexa e bela, mas muda. Eram os hieróglifos, a linguagem sagrada dos faraós. O Império Egípcio, com seus 3.000 anos de história, era uma civilização que podíamos ver em suas pirâmides e estátuas, mas não podíamos ouvir. Seus segredos, sua história, sua religião, contados por eles mesmos, estavam trancados em um código que ninguém no mundo sabia mais ler. Até que, em 1799, soldados franceses, cavando na lama do delta do Nilo, encontraram uma pedra escura e sem graça. Uma pedra que se tornaria a chave, o códice mestre, para destravar todos os segredos de uma civilização. Esta é a história da Pedra de Roseta. Para entender a importância da Pedra de Roseta, precisamos primeiro entender a profundidade do mistério. Após o fim do Egito faraônico e a ascensão do cristianismo e do islamismo, o conhecimento para ler a antiga escrita hieroglífica se perdeu. A última inscrição datada é do ano 394 d.C. Depois disso, silêncio. Por 1.400 anos, os estudiosos europeus olhavam para os hieróglifos e viam não uma linguagem, mas um conjunto de símbolos mágicos e alegóricos. Eles acreditavam que cada imagem representava uma ideia complexa, um conceito filosófico, não um som. Tentativas de decifração resultavam em traduções fantasiosas e sem sentido. O Egito estava mudo, sua história contada apenas através das lentes de seus conquistadores, como os gregos e os romanos. A voz dos próprios egípcios estava perdida. A chave para quebrar o silêncio seria encontrada no caos da guerra. Em 1798, Napoleão Bonaparte invadiu o Egito, mas ele não levou apenas soldados. Levou uma comissão de 167 cientistas, engenheiros e artistas, os savants, para estudar e documentar as maravilhas do Egito Antigo. Em julho de 1799, um destacamento de soldados franceses, sob o comando do engenheiro Pierre-François Boucher, estava trabalhando na reconstrução de um antigo forte mameluco, perto da cidade portuária de Roseta. Durante a demolição de uma parede antiga, eles encontram uma laje de granodiorito escura, com cerca de 1 metro de altura, com inscrições em 3 escritas diferentes. O texto do topo estava em hieróglifos, o do meio, em uma escrita cursiva desconhecida, e o de baixo estava em grego antigo. Bouchard e os outros oficiais educados perceberam a importância monumental da descoberta instantaneamente. Se os 3 textos fossem traduções do mesmo decreto, então o grego, uma língua que eles podiam ler fluentemente, poderia ser usado como um guia para finalmente decifrar os hieróglifos. Era a chave que o mundo esperava há séculos. A pedra se tornou um prêmio de guerra, sendo mais tarde capturada pelos britânicos após a derrota de Napoleão e levada para o Museu Britânico em Londres, onde está, até hoje, com pedra em Londres e cópias de suas inscrições circulando pela Europa. Começou uma corrida intelectual de 2 décadas para quebrar o código. A batalha se concentrou em 2 gênios rivais. De um lado, na Inglaterra, estava Thomas Yen, um polímata, um gênio universal que era médico, físico e linguista. Yen fez o primeiro grande avanço. Ele focou nos hieróglifos que estavam dentro de anéis ovais, os cartuchos. Ele teorizou corretamente que esses cartuchos continham nomes de reis e que eram escritos foneticamente. Usando o texto grego, que mencionava o rei Ptolomeu V, Yen conseguiu identificar os hieróglifos fonéticos que soletravam Ptolmy. Foi um passo gigantesco, mas Yen ficou preso em uma ideia. Ele acreditava que a escrita fonética era usada apenas para nomes estrangeiros. Como os Ptolomeus, que eram de origem grega, ele não acreditava que a escrita fonética se aplicava a toda a língua. Do outro lado, na França, estava o protagonista de nossa história, Jean-François Champollion, um prodígio. Desde criança, era obcecado pelo Egito. Aos 16 anos, ele já falava mais de 1 dúzia de línguas, incluindo o copta, a última forma da língua egípcia antiga, que ele corretamente acreditava ser a chave para entender os sons da língua dos faraós. Ele dedicou sua vida inteira a um único objetivo: decifrar os hieróglifos. Champollion partiu do trabalho de Yen. Ele usou o nome Ptolomeu e o comparou com um cartucho de um obelisco que também continha o nome da rainha Cleópatra. Ao comparar os hieróglifos em comum, ele confirmou mais letras fonéticas. Mas o momento eureka, o avanço que mudou tudo, veio em 14 de setembro de 1822. Champollion estava trabalhando com cartuchos de faraós egípcios
muito mais antigos. Ele pegou um cartucho com um sol, um símbolo desconhecido e 2 S. Ele testou. Ramis S. Rameses. Em seguida pegou um, com Ibs, e testou. Totmis. Funcionava! A emoção foi avassaladora. Ele havia provado que a escrita hieroglífica não era apenas simbólica, mas uma mistura complexa de sons e ideias, usada para todos os nomes. A lenda diz que ele correu para o escritório de seu irmão, gritou de Tensman Affair e desmaiou. Exausto, ele havia quebrado o código. A decifração de Champollion, usando a pedra de Roseta como sua chave, foi o momento que destrancou a civilização do Antigo Egito pela primeira vez em 1400 anos. As pedras dos templos e dos túmulos podiam falar novamente. Os egípcios podiam nos contar sua própria história, com suas próprias palavras. Podemos ler sua poesia, suas leis, suas cartas de amor e, o mais importante, seus textos religiosos e históricos. A Pedra de Roseta é o códice por excelência. Um único documento que não contava apenas uma história, mas que nos deu a capacidade de ler dezenas de milhares de outras, revelando os segredos de um mundo que antes era mudo.